tarde a todo mundo. Começando mais um webinar da nossa série mensal de webinars sobre as soluções da Managed Engine. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Não basta a gente ter as informações guardadas, mas é importante também conseguir mostrar isso graficamente para quem não é da área de TI. Então, um gestor, um diretor, não vai entender a parte mais técnica, mas precisa saber dos resultados ali da TI. Tá? Hoje com a gente, participando desse webinar, eu, Guilherme Gomes, gerente de contas da Software, também a Tainã. Ô pessoal, boa tarde aí, sejam todos mais uma vez, né, todos muito bem-vindos. Hoje, como o Guilherme já falou, falando um pouquinho sobre o Advanced Analytics Plus, né, a solução da Managed Engine, uma das soluções, né, da Managed Engine, essa no caso que a gente vai mostrar hoje, é a solução on-host para geração de relatórios analíticos. Espero que vocês gostem aí, galera. Também com a gente hoje, Roberto Bruno. Opa, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí. Espero que vocês gostem muito da ferramenta. Perfeito. Como todo webinar, a gente vai começar falando um pouquinho dos hosts, né, que é a Managed Engine e também a Software. Um pouquinho da Managed Engine. Ela é uma empresa de origem indiana, tá, sediada nos Estados Unidos. Hoje ela possui mais de 100 mil clientes ao redor de todo o mundo. Tá? Ela faz parte do grupo Zoho Corporation, né, e da mesma forma que as outras empresas revolucionaram os seus respectivos mercados, a Managed Engine também trouxe isso para o mercado de TI. Né? Ela alterou todo o mundo de software, trazendo 90% das funcionalidades, né, dos outros players no mercado, com apenas 10% do seu custo. Né? Então, por um desses motivos, faz que mais de 35 mil administradores de TI e mais de 1 milhão de usuários finais em todo o mundo optaram e escolheram utilizar Managed Engine. Um dos seus clientes a gente pode destacar a Vodafone, a Scania, a Xerox, a Cofax. Aqui no Brasil, a gente tem o SESI, Senai, Tribunal de Justiça utilizando nossas soluções. A gente também tem o Cicobi Paraná, que hoje utiliza as soluções aí, de Service Desk da Managed Engine, como alguns exemplos de empresas que optaram por estar escolhendo a Managed Engine para ajudar a gerir a sua TI. Agora um pouquinho da AC Software. A gente está mais de 7 anos hoje no mercado atuando com software para gestão de TI, né, desde do Helpdesk até o monitoramento. Além do licenciamento do software, a gente também trabalha com consultoria, implantação e treinamento das nossas soluções. A gente também possui um corpo técnico hoje no país para estar dando esse suporte em português para os nossos clientes. Tá? Então, a gente não vai estar contigo somente ali durante o pré-venda, auxiliando com a POC, antes de você comprar. Tá? Depois que você fizer a compra da solução ou optar por utilizar a Managed Engine, você vai ter todo o suporte da AC Software para conseguir estar utilizando as soluções. Agora a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre o que é o Analytics Plus e o Bruno está com a palavra. Vamos lá, pessoal. O Analytics Plus é uma ferramenta de BI. O que é isso? Bom, é uma ferramenta de Business Intelligence, né? Onde você vai conseguir gerar, pessoal, vocês que usam aí ITSM, né? Vocês precisam de relatórios mais integrados, relatórios mais visuais e relatórios mais inteligentes aí para conseguir mostrar aos seus gestores, né? Então, com o Analytics Plus, é isso que a gente consegue. A gente consegue tomar decisões mais inteligentes, decisões mais rápidas, todo dia com relatórios melhores sobre a ferramenta. São relatórios que vão conseguir unir aí bancos de dados diferentes, né? Você vai conseguir unir informações desses bancos de dados no mesmo dashboard. Por exemplo, na integração aí com o nosso Service Desk Plus, a gente tem vários bancos diferentes no Service Desk Plus e a gente consegue integrar, né, informações desses bancos no mesmo relatório lá pelo Analytics Plus, né? Então, é realmente muito legal, tá bom? É uma ferramenta on-premise, né? Então, você vai instalar aí no seu servidor, tá? A gente consegue com ela várias visualizações poderosas aí, onde a gente consegue criar os dashboards e criar os relatórios e gráficos, né, sobre os nossos bancos de dados.
né? E ele vai ter uma integração aí, out of the box já, com as ferramentas da Manage Engine. Então, ele vai pegar a integração com o Service Desk Plus, Service Desk Plus MSP, né? O Application Manager, o Op Manager e o Support Center Plus, ok? A ferramenta, tá bom? Ela aceita aí diversos bancos, tipos de bancos de dados. Então, você pode pegar dados aí de planilha XML, né? Você pode pegar dados de HTML, de APIs, tanto de bancos SQL como de bancos não SQL. Tá? A gente consegue pegar essas planilhas de informações e transformar aí em visualizações bem melhores e mais fáceis de ver. Né? Essas planilhas tabulares, a gente vai lá e transforma em visualizações bem melhores. Okay? A integração do Service Desk Plus, né? Todas as integrações, elas vão ser integrações rápidas, tá bom? Já são feitas out of the box, então com menos de 5 minutos a integração já está pronta, tá bom? Para o Service Desk Plus e Service Desk Plus MSP, a gente tem mais de 100 relatórios prontos, né? São mais de 80 KPIs. É facilitado, é bem fácil você construir relatórios personalizados, tá? Sem ter que fazer queries SQL complexas, então é mais na questão do arrasta e solta, tá? E pequenas queries, ok? Você consegue popular gráficos, né, do SQL de vários módulos diferentes, é aquilo que eu estava falando, então você vai conseguir vários módulos diferentes, como a gente não consegue fazer no próprio Service Desk Plus, né, e juntar tudo em um único dashboard, né? Então eu consigo ter informação aí de ativos e chamados, por exemplo, no mesmo relatório, coisa que não dá para fazer com o Service Desk, tá? E aí a sincronia, né, de dados é periódica, tá bom? Já lá no Application Manager e Op Manager, a gente vai conseguir aí ter gráficos, né, das duas aplicações no mesmo dashboard. Então a gente consegue juntar informações aí das duas aplicações no mesmo dashboard. Então são relatórios conjuntos, né? São mais de 100 relatórios já prontos, mais de 400 KPIs. Para ela, da mesma forma, a ferramenta é out of the box, né? Então a integração é realmente bem rápida, tá? Com essa ferramenta. Ele vai fazer aí a análise de inventário, análise de grupos de monitores, métricas de desempenho, histórico de alarme, status atual, né? Status de alerta, como é que estão os alertas. Então você vai conseguir relatórios sobre tudo isso, tá? Dashboard unificados, né? Como eu estava falando, a gente consegue juntar tudo em um só, ok? Pode passar para o próximo, Tânia. Passando aqui, Bruno. Support Center Plus, tá, pessoal? Support Center Plus, da mesma forma que o Service Desk, né? Todo out of the box, ele vai ter aí mais de 60 relatórios prontos, né? E claro, você pode sempre criar mais, tá bom? Tem diversos KPIs, né, dentro dessa ferramenta. Então vai ter dashboards, né? Baseados aí pela função, né? O atendimento, né? Você vai conseguir a análise de contas, análise de unidade de negócio, você vai conseguir separar tudo isso, né? A tendência, solicitações, e vai conseguir ter um melhor desempenho, né, nos seus relatórios. Pode passar, Tânia. Tá? E aí, você vai conseguir criar aí os relatórios unificados, né, dentro da ferramenta. Esse é o legal dela, é você conseguir fazer esses relatórios unificados de vários módulos das ferramentas, né, de vários bancos separados e unificar tudo isso em dashboards personalizados, né, onde você vai conseguir ter toda a informação em um local só. Tá? Então, você vai conseguir aí, por exemplo, comparar KPI de desempenho de banco, né? Você consegue escolher aí o tipo de incorporação HTML, tá? E combinar os dados de forma completa, ok? Agora o Guilherme vai falar mais um pouquinho aí sobre o uso da ferramenta, né? Como é que funciona o uso da ferramenta. Com a palavra, Guilherme, aí para vocês. Opa, Gomes? Bom, acredito que o Gomes tenha tido algum probleminha técnico, eu vou estar prosseguindo aqui. Então, bom, falando um pouquinho da facilidade do uso, né, do Analytics Plus,
Para criação de relatórios, nada mais, nada menos que você só arrasta e solta. Arrasta, solta para fazer gráficos, arrasta e solta para criar gráfico de matriz. Tem vários tipos, né, de relatórios que você pode estar gerando, então tudo é uma facilidade enorme. Você não precisa de conhecimento técnico, ou seja, você não precisa, por exemplo, eu tenho que ter conhecimento de SQL, eu tenho que ter conhecimento... Não, você não precisa, porque a ferramenta, ela meio que, além de ter essa facilidade do arraste e solte, você também tem a facilidade de que, se você precisa fazer alguma coisa em SQL, por exemplo, ele te traz várias fórmulas já prontas, é só clicar e está pronto o seu relatório, né? Outro recurso que eu acho bem interessante é o recurso de autoanálise, ou seja, você vai selecionar a tabela, né, do seu banco que você quer gerar dado, ele faz a autoanálise de tudo e já gera para você automaticamente os gráficos e dashboards para esse tipo de dado. Isso aqui, ele é até interessante que das aplicações que a gente falou um pouco anteriormente, que é o Service Desk Plus MSP, Support Center, Op Manager, AP Manager, todos eles, quando a gente já faz a integração, automaticamente ele já vai criar esses gráficos, esses dashboards, ele já vai fazer essa autoanálise de forma automática. E outra coisa, interface super amigável. Então, facilidade de você estar criando os seus relatórios assim de forma fácil, de forma amigável, não tem instalação da ferramenta em si, é super tranquila também, então não precisa, até como eu falei, nenhum conhecimento técnico, né? Falando dessas visualizações, né, esses dashboards, esses gráficos, né, que a gente consegue estar fazendo, a gente consegue pegar uma tabela importada, transformar ela em gráfico de forma bem fácil. Ele já vai selecionar um tipo de gráfico baseado no tipo de dado que você tem, por exemplo. Eu estou trabalhando com datas. Então, ele já me dá, por exemplo, que data eu posso estar usando um gráfico de barra, um gráfico de pista, um gráfico de linha. Então, ele já me traz o tipo de gráfico certo, né? E já falando também de gráfico, ele me fornece aí mais de 30 tipos diferentes de gráfico. Aí a gente tem linha, ponto, barra, barra horizontal, barra vertical, N gráficos. Eu vou até fazer uma breve apresentação para estar mostrando para vocês. Os dashboards da ferramenta são muito intuitivos e o que eu gosto muito do dashboard é algumas opções de filtro, por exemplo. Você pode fazer um dashboard com todas as informações, por exemplo, do seu helpdesk e adicionar filtro no dashboard, por exemplo, um filtro de técnico. Então, quando você usar o filtro, vai exibir todas as informações só daquele técnico X, ou de uma categoria X, ou de um solicitante X. Então, a gente consegue usar muitos filtros aí para estar até ajudando na criação de dashboard, né? Além disso, a gente tem os gráficos, né? Que, como eu falei, tem vários tipos de gráficos. A gente tem os widgets, a gente tem também a opção de colocar texto, se você quiser colocar um texto no seu dashboard, né? Você também consegue fazer drill down nas informações. Então, se ele gerou um gráfico, basta você clicar em cima da informação, ele abre para você um detalhamento de tudo. Você também consegue fazer meio que slides, né? Você faz vários dashboards e configura meio que uma apresentação de slides, né? Interessante, talvez, para você colocar numa tela grande, algo desse tipo. E o layout dele é muito flexível quando a gente vai falar em organização de relatório. Você consegue deixar ele menor, deixar maior, mover, mudar a cor. Então, assim, a gente tem várias opções. A parte de funções personalizadas, uma coisa bem bacana também para a gente estar usando. A gente sabe que quando a gente integra, por exemplo, vamos dizer que eu não vou usar a integração nativa do Service Desk, né? Se eu não uso a integração nativa, de toda forma eu posso integrar com um banco de dados SQL como uma fonte externa de dados. Então, ele vai puxar aqueles dados. A gente sabe que quando a gente trabalha com campo de data, muitas vezes o banco ele já entrega informação como timestamp, Unix, entre outros. Então, a gente já consegue criar fórmulas personalizadas para estar alterando já esse formato de data, por exemplo, Unix para date, por exemplo, para ficar uma coisa mais amigável. Então, a gente já usa esse construtor de fórmula que já vem embutido na solução para estar criando essas fórmulas personalizadas. Várias funções matemáticas, eu vou estar passando um pouquinho nessa parte de criação de fórmulas para estar mostrando para vocês. Ok? Bom, falando aqui um pouquinho também sobre compartilhamento e colaboração. Como que a ferramenta trabalha? Cada usuário da sua empresa, ele pode ter um
cadastro, né? Um usuário. Então a pessoa vai usar, vai acessar, e ela vai poder ter acesso aos bancos que foram compartilhados com ela. Então vamos dizer que eu, usuária Tainan, entrei, criei os bancos. Então, de acordo com isso, eu sou proprietária. Então eu posso ir compartilhando esses bancos com outras pessoas, para elas poderem estar gerando relatórios, para elas poderem estar fazendo relatórios também, de forma bem fácil, né? De outra forma, consigo, como eu falei, definir permissões, e o que é interessante é que quando eu configuro, né, permito uma pessoa acessar meu determinado banco, eu posso filtrar, por exemplo, eu estou compartilhando, por exemplo, um dashboard, mas dentro desse dashboard você só pode ver informação onde o campo categoria foi igual a vendas, por exemplo. Você consegue criar filtros em cima desse usuário para filtrar o que ele pode ver ou não. Entrando um pouquinho aqui na parte de exportar os dados, né? A ferramenta ela permite que você exporte dados como CSV, formato Excel, PDF, HTML, e não só fazer exportação, né? Você consegue também criar um schedule para ele estar enviando tanto um relatório quanto um dashboard para você de forma periódica, né? E outra forma que a gente tem também é incorporar. Por exemplo, você pode colocar um determinado dashboard ou um determinado relatório, né, incorporado no seu site ou no seu blog. Basta você clicar na opçãozinha, eu vou até estar mostrando também, a opçãozinha compartilhar, ele vai ter essas opções para vocês. E bom, falei bastante aqui da ferramenta, agora eu gostaria de estar mostrando para vocês um pouquinho do que a gente vai conseguir estar fazendo aqui com elas, ok? Eu vou estar abrindo aqui nosso ambiente aqui de demonstração e já compartilho com vocês. Bom, pessoal, acredito que vocês já estejam visualizando aqui. Vou até entrar na minha página inicial. Conforme eu já falei no começo, essa aqui é a nossa solução on-premise. A gente ainda tem uma outra, que é a versão que é a versão on-demand dela, né? Então, ela é bem parecida, porém, ela é uma versão em nuvem, né? Aqui eu já deixei integrado algumas coisas, né? Como o banco do Support Center, o banco do Service Desk, o banco do Op Manager e do Applications Manager, e aqui eu fiz a importação direto num banco, ou seja, a integração com um banco de dados SQL. Então, vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho da interface, como vocês podem ver de cara aqui, eu já abri, ele já me dá as opções aqui de como fazer a integração, tanto com as soluções da Manage Engine, quanto fazer, por exemplo, a importação de uma planilha, ou então me conectar em um banco de dados externo, ok? Aqui ele já vai exibir os bancos de dados que são de minha propriedade e aqui os que foram compartilhados comigo, que é o que eu comentei um pouquinho da parte de colaboração. Então, entrando aqui um pouquinho no do Service Desk Plus, que eu gosto bastante, como a gente falou, quando a gente faz a integração, ele já vem com N relatórios aí pronto já, né? Então, eu tenho aqui as minhas tabelas, né? Que são basicamente as tabelas que ele puxa do meu banco, né? Eu consigo clicar nela para ter acesso a informações. Vamos pegar aqui um de request, por exemplo. Eu consigo ver tudo que foi importado. E aqui ele me traz dashboards, relatórios de solicitações, de catálogo de serviço, de técnico, entre várias outras coisas. Vou abrir aqui, por exemplo, um dashboard de solicitante, né? Então, isso aqui já é um que está pronto. Vou até pôr ele em tela cheia. Então, aqui ele já me traz top 10 clientes por quantidade de solicitações reabertas. Descendo aqui um pouquinho, top 10 solicitantes com maior número de tempo de resolução, né? Maior tempo de resolução. Top 10 solicitantes por maior violação de SLA. Então, eu tenho vários aqui referentes à parte de solicitante. Eu vou até dar uma editada nele para mostrar para vocês como funciona essa parte de criar o dashboard, né? Porque, basicamente, ele vai me mostrar todos os relatórios que eu tenho pronto, ok? Isso aqui tudo foram relatórios que já foram adicionados a ele. Eu posso simplesmente abrir aqui um relatório, top 10, vamos pegar aqui, distribuição de solicitação, por exemplo, e arrastar. Vou colocá-la aqui. E ele já vai aparecer aqui para mim. Dentro disso, como eu falei, eu tenho até a opção de criar filtros dentro do meu dashboard. Então,
Vou voltar para o modo de visualização. Já apareceu aqui para mim, né, o meu gráfico, né, que eu coloquei. Eu posso simplesmente filtrar. Eu quero que mostre todas essas informações, mas só quando o técnico for a Tainan, por exemplo, a Thaís. Ele já gera informação só em cima disso, ok? Então, tudo isso aqui é exibido, né, conforme os meus gráficos, porém com filtro. Em cima disso, como eu falei, eu consigo publicar ele, ou seja, incorporar ele no meu blog, criar uma apresentação de slides, como eu também mencionei, juntando vários dashboards. Eu consigo fazer o compartilhamento dele com outros usuários, né? Consigo enviar ele por e-mail e também consigo exportar como HTML ou como PDF. Eu posso. E aí, em PDF, ele já me traz algumas opções, como, por exemplo, layout igual do painel ou cada relatório uma página nesse relatório, né, em PDF. Então, isso aqui, sim, só o básico, isso aqui é a parte de dashboard, ele ainda faz muitas outras coisas além disso, não vou salvar. Vou mostrar um pouquinho a criação. Então, você pode fazer importação de uma nova tabela, por exemplo. Você pode criar um novo dashboard, criar pastas. Aqui eu vou criar um relatório, por exemplo. Dentro disso, tem uma visualização gráfica, né? Visualização tabular, relatório resumido, relatório de pivô e criação de dashboard. E aqui a parte de autoanálise. Então, também ele já gera autoanálise ou ele gera dados semelhantes a uma outra tabela. Vou pegar aqui a visualização de mapa, que eu gosto bastante dele, que é uma visão gráfica, né? Então, bateu o olho, você já sabe. Vou pegar até um caso de um cliente nosso que entrou em contato há algum tempo, solicitando que ele queria ver, por exemplo, quantas solicitações, né, no decorrer dos anos, né, mostrasse de forma de linha do tempo, de acordo com cada ano, quantas solicitações foram atendidas dentro e fora do SLA. Ok? Então, aqui é bem simples, ele já te mostra qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y. Então, vou pegar, por exemplo, o campo de criação, né, Created Time, e vou colocar ele aqui no eixo X, por exemplo. Quando a gente já faz isso, vocês viram que é só arrastar e soltar, e ele também, uma observação, você está vendo que aqui ele vai mostrar dados em cima de várias tabelas. Mesmo eu tendo selecionado como base a tabela request, é porque de uma forma essas tabelas são ligadas, né? Uma tabela é um banco de dados relacional. Então aqui, vou continuar o meu exemplo, né? Data de criação, eu peguei da tabela request e eu quero mostrar só por ano. Um exemplo, né? Só um momentinho. Ok? Por ano. E vou também gerar uma contagem, né? Para mim poder gerar uma contagem, eu vou gerar aqui nem a contagem, né? Vou gerar algo em cima do SLA, então, deixa eu selecionar aqui o campo. SLA. Então, aqui, percentual de solicitações dentro do SLA, percentual de violado, por exemplo. Vamos gerar um aqui de violado. Dentro não, porcento de violado. Então, eu vou soltar aqui. Clicando aqui, ele já vai gerar para mim um relatório, ok? Então, por exemplo, 2016, ó, das minhas solicitações, menos de 6% estava violado. Em 2017 já chegou um pouco mais acima. Eu consigo trocar valor, eu consigo trocar o tipo de gráfico para ficar uma coisa mais amigável. Deixa eu ver aqui um outro gráfico que a gente pode estar usando. Barra. Eu gosto de usar o gráfico de barras. Vou usar esse aqui. Então, aqui ele já me trouxe, por exemplo, ano da criação e percentual de violação. Então, isso aqui, vocês viram que eu não gastei menos de 2 minutinhos para fazer isso. E em cima disso, eu consigo, por exemplo, adicionar filtros que eu vou poder usar dentro do relatório. E aí, no caso, eu posso pegar, por exemplo, um filtro de técnico. Opa. Deixa eu pegar aqui, campos técnico. Seleciono que valores, né? Ele vai filtrar. Isso aqui, no caso, é o filtro fixo nesse relatório. A gente também tem o filtro que é dinâmico, filtro de usuário, que ele vai poder mudar conforme o que ele quer. Então, eu já posso entrar, tem como eu editar para ele mostrar, por exemplo, é uma caixa de seleção,
ou é seleção múltipla? Vou querer múltipla, né? Para ele poder selecionar mais de um técnico. E aqui eu vou mostrar os valores que vão ser exibidos nisso. Eu vou deixar para ele listar todos e por padrão, vai ficar como nenhum mesmo. Não vou mudar. Gerei o relatório. Vou voltar para o modo de visualização. Isso aqui é como ele vai aparecer para mim. Pronto. Isso aqui é o relatório já pronto. Então, ele já está mostrando o percentual de violação do SLA, de acordo com o ano, né? E aqui eu consigo filtrar. Eu quero ver esse dado, por exemplo, só da Thaís. Ele já vai filtrar para mim. 16 não teve nenhum. E teve quase 6%, ou 100%, né? Na verdade. E até o que eu comentei, dá para fazer um drill down aqui. Então, 2017 teve 100%, quero ver que chamados foram esses. Cliquei. Eu quero ver por esse de cima, ele já me trouxe aqui. Foi só um chamado só que ela atendeu. Ok? Dia 17 de janeiro de 2017. E esse chamado é o que está violado. Ok? Então, ele vai detalhar para mim sempre essas informações. Se eu colocar aqui todos, eu vou conseguir detalhar da mesma forma. Só dando um clique. Ok? Ele já vai listar para mim. Isso aqui é um dos relatórios, né? Fazendo isso aqui, vou salvar. Então, por exemplo, eu fiz um que é referente às solicitações, né? Eu posso criar um, por exemplo, referente a tarefas, referente a worklogs, referente a qualquer item que esteja aqui, e em cima disso, criar um único painel, né? Um único dashboard com todas essas informações. Então, ele facilita muito para mim isso. E aqui, assim, só passando mais um pouquinho na edição, a gente ainda tem outros campos que a gente pode usar. Por exemplo, a cor, né? No caso aqui, a gente está fazendo por violação de SLA, né? Então, vamos voltar aqui, procurar o SLA de novo. E vou arrastar para a cor, para ele ficar... bem que não vai fazer tanta diferença esse relatório. Vamos fazer por ano, não sei. Tem muito campo aqui que a gente pode estar usando. A gente pode estar definindo a cor, né? Se, por exemplo, cores, ele é mais usado quando a gente define assim, por exemplo, percentual de SLA violado e não violado dentro do mesmo gráfico. Então, aí a gente consegue usar esse código de cores para saber o que estava em violação, o que não estava. Vou mostrar um pouquinho aqui também dos outros bancos, que eu só entrei um pouquinho no Service Desk, para mostrar alguns dos outros gráficos que a gente tem. Por exemplo, para a parte de Op Manager também. Ok, só um momentinho, por favor. Bom, abrir um outro ambiente aqui, que está até mais populado, para eu poder mostrar um pouquinho da parte do Op Manager e Applications Manager. Como vocês podem ver, ele cria um único banco chamado Manage Engine IT Operational Analytics, né? E dentro disso eu consigo criar, por exemplo, um dashboard que tenha dados tanto do Op Manager quanto do Applications Manager. Está carregando aqui, isso aqui é um dos meus dashboards, né? Então, já me traz aqui tendência, né, de alarme relativo em comparação com o mês de março, por exemplo. Status crítico das business views ou totais de alarme que surgiram em abril. Aqui vocês podem ver tem alguns gráficos bem complexos, né? Por exemplo, contagem de alarme de acordo com a severidade dela, né? Então, no decorrer do tempo, né? Em abril, em julho, outubro, janeiro. Então, eu tenho todos esses dados. Categorias que geraram alarmes, né? Ok? Por exemplo, em abril foram gerados alarmes para essas categorias aqui que estão coloridas e a contagem aqui do lado. Então, aqui tem vários alarmes, vários relatórios, né, bem complexos. Eu consigo filtrar aqui por um período, esse mês passado, último trimestre, último ano, por severidade, por exemplo, ou por categoria também. Aí ele vai filtrar todos esses dados de acordo com a categoria que eu defino.
alguns outros aqui, vou abrindo alguns dashboards que eu vou querer mostrar, que ele já tem vários alarmes dentro dele. Então, aqui, por exemplo, está carregando aqui alguns gráficos, é um dashboard de KPIs, né? De indicadores-chave de performance, né? Então, ele já me traz aí quantidade de... Isso aqui é do APM, tá? Então, monitores online, offline, CPU, disco, tendência de utilização, né? Então, são relatórios que você talvez não conseguiria fazer direto da aplicação. Isso aqui que eu estou mostrando é um exemplo do que a gente faz para aplicar para alguma coisa já nativa, né? Só que, como eu falei, se você tem um banco, você pode simplesmente fazer a conexão. Você tem uma aplicação externa aí, vamos dizer, que utiliza um banco, SQL, exemplo. Você pode simplesmente estar usando essa aplicação. Não vai te restringir nada. Eu tenho até aqui um banco, eu vou até abrir ele, foi uma conexão externa que eu fiz, para estar mostrando para vocês. Então, esse banco aqui que ele criou, chamado Service Desk, basicamente foi uma conexão direto no banco que eu fiz. Não foi uma conexão com a aplicação, foi direto no banco. Então, aqui eu tenho todos os dados, né? Ele faz a sincronia de forma, como eu falei, periódica, de forma automática. Eu consigo editar a conexão, adicionar mais tabelas. Isso aqui é porque eu selecionei apenas algumas coisas bem específicas, não quis importar todas as tabelas. Então, em cima disso, eu consigo criar novos relatórios, novos painéis, em cima dessa informação que eu importei de um banco de dados externo, né? E aqui, por exemplo, a parte da conta, quando a gente fala de mapear, né, os dados, então a gente consegue editar a tabela e adicionar essas colunas de lookup. Ou seja, eu sei que nessa tabela, a account, a parte de login ID, ela está conectada, né, ela tem um relacionamento com a coluna login ID na tabela a login, por exemplo. Então, ele já faz essa associação para mim, para na hora que eu for gerar um relatório, por exemplo, gerar um gráfico, ele vai me mostrar essas duas tabelas para eu poder usar a informação, porque ele já verificou que elas têm uma conexão, então eu consigo relacionar esses dados entre as duas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um momentinho. Pessoal, eu vi que vocês estão fazendo algumas perguntas aí. Aí a gente vai estar verificando isso no final, ok? Tainá, o som está cortando um pouco. Opa! Tá? Pessoal, se vocês estiverem com dificuldades, tá? Vocês podem me falar. E a gente já verifica. Eu já tento consertar aqui. Deixa eu logar nesse outro. Estou fazendo um login aqui num outro banco nosso para poder estar mostrando os dados para vocês. Só um pouquinho da parte de fórmulas, né, que eu também comentei durante a sessão remota. E eu gostaria também de estar mostrando um pouquinho essa parte de fórmulas. Bom, estou compartilhando aqui minha tela com vocês. A ferramenta, como eu falei, ela possibilita a gente usar já fórmulas embutidas na solução para estar criando novas tabelas, né, com dados formatados. Aqui no exemplo, eu usei um campo de data, né, que ele me traz as informações em Unix, se não me engano, e fiz a conversão dele para data. É muito fácil fazer isso, é só você clicar com o botão direito em cima da tabela que você quer aplicar uma função e clicar aqui na opçãozinha de, até eu já mudei essa aqui, ela não vai nem deixar. E usei uma fórmula personalizada em cima dela. Então aqui ela já tem as fórmulas prontas, ok? Então basta você clicar em cima, ele já vai copiar para cá, você já copia a tabela e ele já faz a aplicação disso de forma automática. Eu já usei aqui, como vocês podem ver, eu criei essa chamada editado e ele já salvou todas as minhas informações aqui, certo? E em cima disso, criação de relatórios de modo bem fácil, em cima dessa informação,
consigo fazer associação. Então, assim, o que eu consigo gerar de relatório dentro da minha ferramenta, quando você dê uma olhada no Analytics, você vai ver que você vai muito além do que você já tinha, talvez, numa outra solução. Ele, assim, te permite, de zero, você vai para 100% de relatórios que você consegue fazer por aqui. E, pessoal, assim, até para não estender tanto o tempo, mostrei só um pouquinho a parte mais básica. Se vocês quiserem, talvez, quiserem uma apresentação personalizada, ou até mesmo quiserem fazer uma POC da solução, vocês podem estar entrando em contato com a gente aqui, e nós organizamos tudo, auxiliamos vocês nos testes, e vocês vão conseguir usar aí a ferramenta por 30 dias, né, fazendo os testes. Bom, pessoal, finalizei um pouquinho a apresentação, como falei, bem básica. E agora, entrando um pouquinho na parte de suporte técnico, né? Se vocês, como eu falei, estiverem interessados na ferramenta, quiserem fazer um teste, uma demonstração, né, uma POC, vocês podem estar entrando em contato conosco. E ao adquirir a ferramenta com a gente, né, além do suporte com o fabricante, que é a Managent, vocês vão ter o suporte via e-mail, via telefone, via conferência web, né, igual a gente está fazendo agora, e também uma comunidade online para os usuários. Isso tudo de forma gratuita quando você faz a aquisição da ferramenta com a gente, né? Suporte totalmente em português. E por fim aqui, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida ou quiser fazer os testes, nossos contatos são esses aí que estão aparecendo na tela. Desde já, eu quero agradecer a presença de todos. E se tiverem alguma pergunta, vocês podem estar fazendo aqui para mim na janelinha de chat, né, que tem aí na aplicação. Pessoal que teve algum problema no áudio, todos os nossos webinários, eles são gravados, então, se vocês tiverem com problemas, a gente vai disponibilizar no YouTube e vocês podem estar assistindo depois, tá certo? Bom, eu tô vendo aqui que até o momento não teve dúvidas, pessoal. Ok? Não temos perguntas. Espero que não tenham perguntas, porque ficou claro, né? Que a ferramenta em si ela é bem fácil de usar. Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo depois do webinar, vocês podem estar entrando em contato por esse telefone ou até mesmo com e-mail de vendas, e eles vão estar passando para mim, eu posso estar auxiliando vocês quanto a isso. Bom, Bruno, alguma coisa para falar aí? Acrescentar? Bom, obrigado pela presença, né? Já que não temos nenhuma dúvida, acho que a gente já pode encerrar por aqui, tá? E espero ver vocês aí em breve aí, nos testes da ferramenta. Isso aí. E bom, como eu falei, está tudo gravado. A Aline, peço desculpas aí, que informou que o áudio estava um pouco ruim, mas como eu te falei, a gente vai disponibilizar no YouTube. A gente deve colocar, acredito que hoje mesmo, aí você vai conseguir ver depois se ficou alguma coisa, não conseguiu entender muito bem alguma coisa, né? Bom, então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui, agradecendo novamente a presença de todo mundo. Dúvidas, entre em contato conosco. E até o nosso próximo webinar, que acredito que vai ser no próximo mês, né, Bruno? Acredito que sim. Isso aí, então, pessoal. Obrigada e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.